o que existe além dessas que a Yasmine trabalha, e por aí vai. Aí o restante elas vão desenvolvendo ao longo da palestra. Esqueci alguma coisa, Felipe? Então tá bom. Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal, rapidinho. Ótimo. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Tá passando? Sim. Ótimo. Então, assim, agora eu não consigo ver vocês, né? Mas a professora Vanessa já nos apresentou, eu sou Yasmine, e a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas alimentícias não convencionais. E a gente montou essa palestra para trazer um pouco sobre informações sobre essas plantas, também tentando atender um pouco do formulário, né, que a gente pediu para vocês responderem. E agora eu passo para a Thalita, ela vai fazer uma breve introdução para vocês. Então, vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Então, muito obrigada, professor Felipe. A nossa equipe é composta pela Yasmine Fernandes, que é mestranda em Química na UFG, e sob a orientação da professora doutora Vanessa Pascoaloto, e por mim, Thalita Lopes, graduanda em Farmácia na UFG. E o tema da nossa apresentação é o potencial das PANC na alimentação. Mas o que são as PANC? Não tá indo? Aqui tá. Calma aí, deixa eu... Vou parar e vou tentar apresentar de novo, porque às vezes ele dá esse bug. Vamos ver se agora vai. Agora foi, Felipe, em tela cheia? Tá passando? Ótimo. Pode continuar, Thalita. Bom, então, PANC significa plantas alimentícias não convencionais, e são plantas comestíveis que são pouco conhecidas e pouco consumidas. Esse termo PANC, ele é brasileiro e foi criado em 2008 pelo biólogo Valdeli Ferreira Knupp. E dentro dessa classificação, existem as plantas espontâneas, que nascem sozinhas, sem serem cultivadas, e as suas sementes são espalhadas pelas aves, pelos insetos, pelo vento e pela água. Tem as plantas cultivadas, as espécies nativas, que são plantas originais de um determinado bioma ou região, e as exóticas, que são plantas provenientes de fora daquela região. E se vocês observarem com atenção alguma horta ou jardim, ou até mesmo nas calçadas das ruas, vocês podem perceber que existem plantas que nascem sozinhas. E algumas dessas plantas são preconceituosamente chamadas de ervas daninhas ou de mato, porque elas são plantas que nascem de forma espontânea e não precisam de muitos cuidados para sobreviver. Sendo assim, elas são muito resistentes e adaptáveis a diversos ambientes. Mas, na verdade, muitas dessas plantas são comestíveis e apresentam índices nutricionais iguais ou até mesmo superiores aos dos vegetais comuns que nós estamos habituados a consumir. Quando a gente pensa na importância das PANC, a gente entende que não envolve apenas a questão alimentar, mas também a questão da preservação dos nossos biomas. Porque o avanço tecnológico expandiu a produção agrícola, mas acabou reduzindo o cultivo de plantas menos comuns. Então, como vocês podem ver nessa imagem, a área da agricultura que está representada em rosa e amarelo se expandiu e acabou reduzindo parte da floresta amazônica e do nosso cerrado. O Brasil ele apresenta uma grande biodiversidade de espécies nativas, e com isso, estima-se que em nosso país, pelo menos 10% da flora nativa, que são entre 4 a 5 mil espécies de plantas, são comestíveis. Porém, milhares de espécies comestíveis são negligenciadas. A gente não cultiva e consome toda a variedade de plantas alimentícias que existe. E sendo assim, a nossa biodiversidade se restringe cada vez mais. E essa negligência pode resultar na extinção de algumas espécies. Por isso, ainda há muito para se conhecer sobre a nossa flora. O Brasil é o país mais biodiverso que existe. Preservar as PANC e perpetuar o conhecimento sobre essas plantas que existem e são comestíveis
significa preservar a biodiversidade brasileira. O cultivo e consumo de plantas com fins medicinais ou alimentícios é uma das práticas humanas mais antigas. No entanto, algumas plantas que faziam parte das tradições dos nossos antepassados foram deixando de serem usadas. Então, se vocês perguntarem para seus avós, provavelmente eles comiam vegetais que hoje são difíceis de encontrar ou que nem existem mais. Porque muitas plantas consideradas ervas daninhas eram espécies de grande importância econômica que serviram de alimento para algumas populações desde os tempos antigos. Em livros de receitas mais antigas, como esse da Dona Benta, que é um clássico, nós encontramos receitas com algumas punk, como o caruru e a taioba, o que indica que as punk eram usadas em receitas culinárias, mas esse conhecimento ele acabou se perdendo ao longo dos anos. Então, o resgate desse consumo é de grande importância, e a gente precisa projetar esse conhecimento, não apenas resgatando o que já existiu na nossa história, mas que isso seja o nosso alimento para o futuro. E para isso é importante estudar a biodiversidade que temos e identificar o que pode ser aproveitado para promover uma alimentação mais diversificada e saudável. Então, as punk são espécies que poderíamos consumir, que são muito saudáveis, mas que não fazem parte do nosso cotidiano. E por que elas não fazem parte? Principalmente devido à falta de informações a respeito dos benefícios das mesmas e a urbanização, que resultou em mudanças no estilo de vida, como o consumo de fast food, alimentos de rápido preparo, além de questões econômicas, sociais e culturais. E tudo isso contribui para a dificuldade de acesso a essas plantas. Atualmente, o papel dos alimentos não se destina apenas a satisfazer a fome e fornecer nutrientes, mas também é uma oportunidade para prevenir doenças e melhorar o bem-estar físico e mental. E as punk, assim como os vegetais em geral, são fontes de compostos bioativos que atuam no organismo, promovendo fatores favoráveis à saúde, como propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. E esses compostos, eles reduzem o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão, que geralmente são associados à alimentação desequilibrada. E esse diagnóstico tem aparecido cada vez mais cedo, ocorrendo mesmo em crianças. E por isso, as punk, além de alimentícias, são medicinais e apresentam potencial para promover a manutenção da saúde. Além disso, as punk podem fornecer as necessidades metabólicas que necessitamos, porque elas são fonte de vitaminas, fibras, minerais e carboidratos, e são plantas de fácil cultivo e muito resistentes. E essas características são importantes para incentivar a sua agricultura, o que pode contribuir para reduzir a desnutrição em regiões mais necessitadas. E sendo assim, as punk também têm potencial para combater as deficiências nutricionais. Bom, vamos ver agora algumas funções de nutrientes encontrados nas punk. Essa primeira imagem é a fórmula estrutural do retinol, também conhecido como vitamina A. Ela protege a visão, a pele e as membranas do corpo. Além de... Oi. Tá bom. Então, a vitamina A ela é muito importante porque ela desenvolve o sistema imune, além de participar na renovação celular. E a vitamina B, ela estimula o crescimento e a recuperação dos tecidos do corpo, regula o sistema nervoso e participa da formação dos glóbulos vermelhos do sangue. Existem várias vitaminas do complexo B, como a vitamina B1, que é essa da imagem, a tiamina, além de vitamina B2, vitamina B3, entre outras. A vitamina C fortalece as defesas do organismo. Os ossos ajudam na cicatrização e melhora a circulação do sangue. Flavonoides, eles são compostos bioativos
muito importantes porque eles são encontrados em plantas e se relacionam à proteção do nosso organismo, porque eles apresentam propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas. E os carotenoides também são compostos antioxidantes, atuam na prevenção do câncer e como reguladores do sistema imunológico. Como exemplo, eu trouxe a forma estrutural do beta-caroteno, que é um carotenoide, e é um precursor da vitamina A, que ajuda na prevenção de doenças. Também encontramos alguns sais minerais que fazem parte da nossa tabela periódica, como o cálcio. Ele é importante na formação e manutenção dos ossos e dentes, na coagulação do sangue e na contração muscular. O fósforo, ele ajuda na formação dos ossos, dentes e músculos. O ferro contribui para a formação do sangue, prevenção e tratamento da anemia. O potássio regula a pressão arterial, funções renais e contrações cardíacas. Os carboidratos são fonte de energia necessária para as atividades do nosso organismo. E as fibras, ela controla a absorção do colesterol e açúcar, elimina toxinas do corpo, possui ação laxante, previne contra úlceras, constipação, hemorroidas, obesidade, diabetes, doenças cardíacas e câncer do cólon e do intestino grosso. As punk possuem diversas vantagens. Uma delas é a disponibilidade, porque ela nasce de forma espontânea, além de não sofrer com produtos químicos, e são de fácil cultivo. Outra vantagem é que as punks são fontes sustentáveis de nutrientes, então ajudam na preservação ambiental. E muitas punks contêm mais minerais e proteínas do que muitas plantas convencionais, gerando muitos benefícios para a saúde. E além disso, agrega valor aos recursos locais. E dentre as desvantagens, nós podemos destacar que as punks coletadas em ambientes poluídos, como nas calçadas das ruas, elas precisam de uma higienização mais severa antes do preparo. Então, todo cuidado é pouco. Não é só sair por aí, encontrar uma dessas plantas comestíveis no caminho, pegar e ir comendo. Porque geralmente as calçadas e ruas são ambientes poluídos, e as plantas podem estar contaminadas por bactérias ou dejetos. Então, você pode colher essas plantas, higienizar elas muito bem, ou você pode pegar mudas ou sementes das ruas e cultivá-las na sua casa. Outra opção é encontrá-las em feiras especiais de produtos orgânicos. E algumas punks só são seguras para consumo quando passam por processos de cocção. O que é isso? É depois delas serem cozidas ou refogadas, como o caruru, a taioba e a ora pronobis. E além disso, é importante evitar consumir plantas que você não conhece bem ou que você está em dúvida sobre a espécie. Ou então fazer a identificação com um especialista, porque algumas punks podem ser confundidas com outras plantas que contêm substâncias perigosas para a saúde humana. Por exemplo, a folha do inhame, como vocês veem nessa figura. Essa folha é muito parecida com a folha da taioba, mas não deve ser consumida porque ela apresenta altos níveis de oxalato de cálcio, que é um composto tóxico para o organismo humano. Então, é muito importante buscar conhecer melhor cada uma dessas plantas. Então, vamos ver alguns exemplos de punk. Uma punk mais famosa é a taioba. Seu nome científico é Xanthosoma sagitifolium, e as suas partes que podem ser consumidas são as folhas e os tubérculos, que são os caules subterrâneos. As folhas, elas devem ser refogadas para consumo. E elas possuem propriedades antioxidantes, combatem a osteoporose devido aos seus constituintes químicos, que são as proteínas, fibras, vitamina A e C, minerais como cálcio, fósforo e ferro, além de carotenoides, e seus tubérculos apresentam amido. Uma observação bem importante é que as folhas da taioba crua são tóxicas, porque contêm oxalato de cálcio, que é um composto químico indesejável, mas que pode ser removido após cozinhar a taioba, porque aí ele permanece na água e torna a taioba segura para o consumo. Outra punk bem conhecida é a ora pronobis. As partes consumidas dessa planta são as folhas e as flores, e também devem ser cozidas ou refogadas. Ela ajuda na prevenção de diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade. Ela é rica em proteínas, fibras, ferro, cálcio, magnésio, fósforo e manganês, além de vitamina A, B e C. O nome popular dessa planta é capuchinha. Suas partes consumidas podem ser as folhas, flores e sementes. Ela tem um sabor picante parecido com o da rúcula. Ela pode ser consumida crua em saladas ou como acompanhamento, e tem propriedades anti-inflamatórias, antibacteriana, expectorante, diurética e laxante. Possui vitamina C, potássio, ferro, flavonoides e carotenoides.
A serralha, as partes consumidas são as flores, folhas e sementes. E ela pode ser consumida crua, em saladas ou cozidas. É anti-inflamatória, antioxidante e diurética, porque ela possui vitamina A, B, C, cálcio e ferro. O dente de leão, ele é bem parecido com a serralha que eu acabei de mostrar, mas a diferença dele para a serralha é que ele é bem maior e dá só uma flor por caule. Na serralha, são várias flores por caule. E as partes consumidas são flores e folhas e podem ser crua ou cozidas. Podem ser usadas para fazer geleias e ele tem propriedades anti-inflamatórias, imunomodulador e pré-biótico. Possui vitamina A, B, C, ferro, potássio, zinco e magnésio. E aqui estão mais alguns exemplos de plantas não convencionais que são comestíveis para vocês conhecerem e pesquisarem, que é o picão preto, a bertralha, o coração ou umbigo da bananeira, que ele fica pendurado no cacho de banana e é uma punk. O noni é uma fruta exótica, mas que se adaptou bem no Brasil. A beldroega, a serralhinha de cor lilás, o caruru e as folhas da batata doce também são comestíveis. E aqui nós deixamos para vocês duas receitas deliciosas utilizando punk, que é a farofa de taioba, e a outra receita é o bolinho de ora pro nobis. Agora, pessoal, a Thalita acabou de fazer uma breve introdução para vocês e também citou alguns exemplos de punks. E aqui eu vou citar mais um exemplo de uma forma mais específica, porque essa punk é uma das punks que eu realizo estudos no meu trabalho. Então, essa punk, né, ela é conhecida popularmente como araruta, e seu nome científico é Maranta arudinácea. Essa punk, ela tem origem na América do Sul, e o seu nome, ele vem da tribo Aruac, que era uma tribo de índios que habitavam desde a Amazônia até a região do Caribe. Essa foto aqui, que eu estou trazendo para vocês, é a foto da Maranta. Essa foto ela foi tirada no Éden Biogás, que se encontra dentro da UFG, e é relatado que nessas épocas mais antigas, essa espécie ela era usada para engrossar sopas, e quando a gente pensa na parte medicinal, né, era usada para tratamento de diarreias, especialmente em crianças, e também como purificador de sangue. E ele se destaca porque ele tem a ausência de glúten. Então, aquelas pessoas que possuem intolerância a glúten, eles podem fazer o consumo dessa espécie. Mas quais são as partes e como ela é preparada, né? É relatado, tanto popularmente, quanto mais popularmente, né, depois vem outros estudos científicos, que eles utilizam a raiz da araruta. E aqui eu trago uma fotinha para vocês. Essa raiz, para fazer o preparo, eles fazem a higienização, cortam elas em pedaços pequenos, colocam ela em água, batem, e daí eles tiram o produto, né? Que normalmente é o amido, o polvilho e a farinha. E esses 3 produtos, eles são usados para fazer biscoitos, rosquinhas, sequilhos, broa, bolo, pé de gâteau, e também cremes para se misturar em legumes. E tem outras receitas também. Se a gente for procurar assim, de uma forma mais aprofundada na internet, vocês vão achar várias receitas, principalmente com essa nova tendência de tentarmos usar as coisas de uma forma mais natural. Então, há pessoas que já estão fazendo bastante utilização de espécies que são não convencionais, e aí vão surgindo novas receitas a partir disso. Mas, analisando, né, o uso popular, a gente vê uma maior ligação apenas com a raiz. Mas e as folhas? Como que elas ficam dentro desse critério, né? Então, devido a essa curiosidade de entender as propriedades das folhas, nós escolhemos essa espécie. E por quê, né? Porque existem poucos relatos do aproveitamento dessa folha na alimentação, bem como estudos das suas propriedades nutricionais e antioxidantes. Isso pelo fato que ela não é tão relatada o consumo dessa folha. E como que a gente conseguiu obter essas informações? A partir de levantamentos bibliográficos. Ou seja,
a partir de informações que estão contidas em artigos, teses, dissertações e outros. Então, assim, a partir desse levantamento, nós percebemos que há uma maior utilização da raiz do que a folha. Então, percebeu-se que é importante também estudar essas propriedades, né? Principalmente porque a gente tenta usar as plantas para fazer um maior aproveitamento da planta como um todo. Então, percebe-se essa importância em estudar as folhas da araruta. E para fazer o estudo da folha, né, e também fazer uma relação se ela pode ser consumível ou não, há necessidade de realizar análises centesimais ou análises nutricionais. A partir dessas análises, é possível verificar a quantidade de nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, proteínas, açúcares, carboidratos, entre outros. A Thalita mesmo, alguns slides atrás, ela apresentou várias vitaminas, apresentou com relação a minerais para vocês. E tudo isso, quando você olha uma espécie, né, sendo ela vegetal ou até mesmo industrializada, eles conseguem ter uma noção da quantificação desses minerais, nutrientes, entre outros, a partir dessas análises centesimais. E aonde que você encontra essas informações? Quando você olha em alimentos industrializados ou pré-industrializados, você consegue essas informações no rótulo nutricional, que vem etiquetado no próprio alimento. Então, a partir, né, você fazendo uma ligação entre a folha da araruta e essas análises centesimais, será possível verificar a quantidade de nutrientes contidos nessa folha, e isso auxiliará na composição de uma tabela nutricional de uma forma mais correta. E aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade antioxidante. Então, assim, os antioxidantes são substâncias que retardam as reações de degradação oxidativa, ou seja, elas reduzem a velocidade da oxidação por um ou mais mecanismos, como a inibição de radicais livres e a complexação de metais. E no corpo, quando você faz o consumo de um alimento que ele tem essa propriedade antioxidante, ele pode ajudar na prevenção de tumores, e também ele é amplamente para prevenção e tratamento de diversas doenças. E quando a gente pensa no envelhecimento da pele, quando você realiza o consumo de um alimento que ele tem essa propriedade antioxidante, ele auxilia no retardamento desse envelhecimento precoce. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que nós realizamos em laboratório. Então, assim, a primeira etapa que nós fazemos é aquele levantamento, né? Você conhecer as punks, e aí a gente faz a escolha delas. Essa escolha é feita por levantamento bibliográfico, como eu falei anteriormente. Então, você observa as informações, observa o que já foi feito, o que não foi feito, e depois, quando você faz esse primeiro preparo, tendo essas informações, a gente foi para o cultivo. No meu caso, eu acabei optando por cultivo, porque nós não tínhamos uma grande quantidade de punks nesse local, no espaço Éden. Então, a gente optou em fazer esse cultivo para ter uma maior quantidade de material vegetal. Então, aqui está nosso local onde se encontra a araruta. E aí, quando chegou no ponto de fazer a colheita, e esse ponto ele foi indicado por pessoas que entendem, né, sobre isso, que estudam essas plantas, que entendem o momento que ela está boa para ser coletada, nós fizemos a coleta, levamos ao laboratório, fizemos a higienização, da mesma forma que a Thalita falou anteriormente, essas espécies a gente precisa ter bastante cuidado e fazer uma boa higienização, porque elas ficam em um local aberto. Depois de higienizados, nós secamos ela com papel toalha e, por fim, nós fazemos o corte para a realização dos testes. Aqui eu trago um esqueminha de como é realizado os testes. Eu não vou me debruçar muito tempo, né, em explicar cada um, porque demoraria um pouquinho, e a gente planejou essa apresentação só para a gente apresentar mesmo que são punks e os testes em laboratório, mas eu vou só passar por cima mesmo, para vocês terem uma ideia do que nós realizamos e do que pede essas análises nutricionais, né, análises centesimais. Então, nós fizemos teste de umidade, cinzas, proteínas, lipídios, pH e acidez. A umidade, aqui eu tenho minhas plaquinhas com a amostra,
eu levo essas placas a uma estufa e depois eu fico fazendo pesagens até obter um peso constante. E aí aqui eu tenho a quantidade de água nesse alimento. Isso é importante para nós sabermos, né, se o alimento, quanto tempo que o alimento consegue se manter fora de refrigeração, dentro de refrigeração e tudo mais. Cinzas, eu queimo a minha amostra em um fogão, depois eu levo ele para uma mufla com a temperatura de 550 graus, realizo mais uma queima. Esse processo ele visa eliminar compostos orgânicos da minha amostra, também como água e tudo mais. E aí, depois de fazer essa queima, a gente faz novamente o mesmo processo aqui, de ficar fazendo o aquecimento e depois pesando até um peso constante, nós obtemos as nossas cinzas. Aqui eu apresento para vocês alguns equipamentos que nós realizamos o teste de proteínas. Então, eu tenho a minha amostra e ela é digerida em ácido, nós colocamos para aquecer numa temperatura de 550 graus, nesse equipamento que é chamado bloco digestor. Depois que essa amostra ela faz a digestão aqui, normalmente nós colocamos de 6 a 10 horas, mas depende muito da amostra, tem amostras que demoram bem mais tempo para digerir, e a gente sabe que ela está num ponto bom para terminar a digestão quando ela começa a mudar de cor, passando de uma coloração preta para uma coloração azul, azul esverdeado. Depois nós vamos para o destilador, fazemos uma destilação da minha amostra, e aqui é importante destacar, né, que, não sei se vocês conseguiram perceber, eu trabalho com temperaturas altas, e aqui, além de trabalhar com temperaturas altas, eu mexo com ácidos concentrados e bases concentradas. Aqui eu mexo com H2SO4, né, ácido sulfúrico, e aqui com NaOH 50%, hidróxido de sódio, numa alta concentração. Então, assim, a gente tem todo o mecanismo de preparo para realizar essas análises, usamos EPIs, luva, óculos, jaleco. A luva, quando eu vou mexer com ácido, é uma luva mais grossa, para evitar acidentes. Então, depois que eu faço a destilação da amostra, eu faço a titulação e aí eu obtenho um volume. Aqui eu titulo com ácido, e a partir dos resultados que eu obtenho dessas análises, eu vou para cálculos para entender a quantidade, né, aqui de umidade, de cinzas, proteínas e também dos outros que tem no meu alimento. Aqui eu tenho a metodologia de lipídios, a gente faz por extração de Soxhler. Eu tenho acidez, eu tenho a minha amostra mais água, depois eu faço uma titulação. E o pH, a gente utiliza essa mesma amostra e faz a medição com o equipamento, com o equipamento de medidor de pH. E é importante saber a acidez, saber pH, porque você está consumindo um alimento, então você precisa entender a característica desse alimento, se ele é ácido, se ele é básico, qual que é esse nível, e por aí vai. E esses testes que eu estou apresentando aqui são metodologias bem próximas ao que o pessoal também realiza na indústria, para verificar os alimentos que são industrializados, não industrializados e também naturais. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre as minhas análises para atividade antioxidante. O primeiro preparo, ele é feito da mesma forma. O que vai mudar é que depois que eu tenho a minha amostra cortada, eu levo ela para um liofilizador. Esse liofilizador, ele remove a água da minha amostra, então os nutrientes, eles permanecem ali, mas ele consegue remover a água, e essa remoção, ela é feita por controle de temperatura. Depois, quando eu tenho esse material liofilizado, que ele removeu uma grande parte da água, né, nesse caso eu fiz os cálculos, esse aqui, ele removeu 95%. Então, depois que eu tenho essa amostra, eu venho, faço a trituração e eu preparo o meu extrato, né, eu pego 1 grama dessa amostra triturada, coloco em metanol, faço extração por banho, depois centrifugação, eu repito esse processo 2 vezes, e aí eu tenho meu extrato metanólico. Desse extrato, eu faço várias diluição, e aí eu vou para os meus testes, que são o teste de atividade antioxidante pela captura do radical livre, DPPH, o método de captura de radical livre ABTS+, e o método de redução do ferro. O método do DPPH, da captura do radical livre, esse ensaio ele baseia na capacidade antioxidante de uma determinada substância em sequestrar esse radical DPPH. E vocês vão observar, aqui eu trago a estrutura, né, mas eu vou focar mais aqui embaixo, que é mostrando
como que ocorre de forma visual. O meu DPPH radicalar, ele tem uma coloração azul. Então, quando ele reage com a minha amostra, ele vai se ligar a ela, e aí vamos ter uma mudança de cor, passando de uma coloração, na verdade, uma coloração roxa, passando de uma coloração roxa para uma coloração amarelada. E isso ocorre porque o meu radical DPPH, né, quando ele tem essa reação, ele é reduzido para a hidrazina. E aí a hidrazina tem essa coloração amarela. O método de captura pelo radical ABTS, ele é um método mais generalista, né, da classe dos antioxidantes, e ele pode ser capturado tanto por antioxidantes com caráter hidrofílicos quanto liprofílicos, ou seja, aqueles que têm uma tendência maior a se ligar à água e outros que têm uma tendência maior a se ligar à gordura, tem uma maior interação. Aqui eu trago a estrutura do meu radical ABTS, e, novamente, né, o radical ABTS, ele tem uma coloração verde, assim, um verde tendendo ao azul. Quando eu coloco a minha amostra para reagir com o ABTS+, ele passa dessa coloração verde e vai descolorindo até chegar num tom que ele vai ficando transparente. Então, assim, a gente percebe a atividade antioxidante desses extratos visualmente quando ocorre a descoloração dessa solução que possui o radical mais a amostra. E o método de atividade antioxidante pela redução de ferro. Então, esse método ele se baseia pela redução do ferro desse complexo que eu apresento aqui. E ele é utilizado como uma forma alternativa para análise de fluidos biológicos e de soluções aquosas de compostos puros, podendo ser aplicadas em alimentos e bebidas. Então, eu tenho um ferro 3+, esse ferro 3+ em complexo, ele tem uma coloração amarelada. Quando ele reage com a minha amostra, ele passa para ferro 2+, com uma coloração azul. E, assim, é importante, né, destacar que a gente tem que fazer um controle de pH quando nós vamos fazer esse teste, porque essa solução ela tem que estar com pH na casa de 3 ou 4 para ter uma melhor efetividade da reação entre a minha amostra e o meu complexo de ferro. E aqui eu trago um pouquinho, algumas fotos, né, das análises que nós realizamos. Aqui eu falei para vocês, o DPPH tem uma coloração arroxeada, o ABTS, ele tem uma coloração, aqui ele tá meio azul, né, mas ele, assim, é um verde, mas é bem claro. Lá no outro eu apresentei um tom mais forte, mas só para vocês perceberem que é uma descoloração. Então, aqui ele tem essa coloração, quando ele reage com a amostra, ele fica transparente, ele vai perdendo essa cor. Aqui as minhas amostras preparadas, o equipamento que a gente faz a leitura desses testes, e aqui a gente preparando os tubos para a realização dos testes. E assim, a gente buscou englobar, né, 3 testes de atividade antioxidante para entender um pouco do perfil dessa folha, se ela vai ter uma melhor atividade com DPPH, ABTS ou FRAP, devido à características de cada um desses testes. Agora eu trago para vocês também um pouco de redes sociais que trabalham com punks. Então, assim, já há muitas pessoas que estão começando a trabalhar com essa temática, ou que já trabalham, né? Então, eu trago no Instagram o professor Alciviano, ele trabalha com culinária, ele monta pratos, ele apresenta punks, ele mostra como ele prepara, e, assim, é bastante interessante esse Instagram dele. Sobre produtos, a gente tem o sítio Punk, que é do idealizador do termo punk, né, do Valdemir Knupp. Ele também traz bastante curiosidade e também produtos, né, as punks, ele faz a venda também de algumas sementes, de algumas mudas. De curiosidades, eu trago esses 3 que trabalham mostrando tanto receitas, apresentando as punks, apresentando as suas características nutricionais, a forma de plantar e tudo mais. Eles têm essa vertente. Trago páginas do Facebook e grupos também. Eu participo desse grupo aqui, o pessoal lá é bem ativo, eles mostram bastante sobre as plantas, eles sempre publicam, eles respondem quando tem alguma dúvida, eles estão sempre presentes lá. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade e quiserem dar uma pesquisada depois, vocês vão ver que é bastante interessante.
E também tem os canais do YouTube. Então, assim, todos eles trabalham com punks, mostram punks, não só punks também, como outros vegetais, mas somente o Mato no Prato, ele foca bastante nessas punks. E aqui, né, só para a gente fechar a nossa apresentação, nós apresentamos para vocês algumas punks, apresentamos o que nós fazemos em laboratório e por que nós fizemos isso, né? Para mostrar que há uma grande diversidade de espécies encontradas no nosso país, mas né, são poucas que que têm estudos, que quando a gente pensa em plantas que não são convencionais, né, a gente tem mais estudos daquelas que são mais convencionais, mas que há essa grande biodiversidade, que é importante conhecer essas características na hora de fazer o consumo, que é importante conhecer a forma de preparo, né, como a Thalita falou da taioba, não é você apenas comer ela crua, mas tem que ter todo um preparo, porque ela tem compostos que podem fazer mal. Então, assim, a gente quis trazer um pouco dessa palestra para trazer essas informações para vocês, e que é possível realizar estudos com essas espécies e entender o seu perfil nutricional, o seu perfil antioxidante. E aqui embaixo eu trago para vocês um pouco das palavras que foram apresentadas no formulário que vocês responderam para nós, né? Vocês tinham bastante interesse em conhecer, em aprender, e sobre curiosidades, os malefícios, benefícios, exemplos e outros. E aqui eu deixo o meu obrigada pela atenção, pela participação de vocês, e os e-mails para contato. E agora eu passo para o professor Felipe. E para vocês, se está aberto a perguntas, a dúvidas e tudo mais. Ok, eu vou falar. Tá? Deixa eu só, vou abrir o Drive, vou mostrar a atividade, que aí eu já vou explicando certinho para eles. Vocês tá apresentando o meu PowerPoint ou está apresentando a página do PowerPoint? Deixa eu só mudar aqui. Acho que é uma ilha. Agora está apresentando a página do Google. Como foi? Ok. Então, pessoal, a gente elaborou um formulário de pós-atividade, e aqui nesse formulário nós colocamos 3 questões, e vocês precisam responder essas 3, né? O primeiro que são punks, qual a relevância social, cultural e ambiental da temática, por que é necessário conhecer as propriedades nutricionais dessas espécies, e cite quais punks te chamaram a atenção. E, por fim, a partir da palestra aplicada, você inseriria punk na sua alimentação? Se sim, por quê? Então, a gente quer que vocês respondam essa primeira questão. A segunda, a partir do formulário aplicado anteriormente, relate as suas expectativas se suas expectativas sobre a temática foram atendidas. E a terceira, deixe sugestões, perguntas e curiosidades a serem abordadas em futuras atividades com relação à temática punk. Essas perguntas eu quero que vocês respondam em um Word, e um texto corrido, né? Então, é apenas um texto com no mínimo 10 linhas. E, assim, conversei com o professor Felipe, e a gente entrou em consenso, né? Também a gente teve a gente perguntou para vocês também, então nós queremos que vocês respondam e enviem até sexta-feira, às 15, né, Felipe? Até às 3 da tarde. Então, essa é a atividade que a gente quer que vocês façam e entreguem para a gente por meio desse formulário. Eu vou compartilhar o link dele aqui, mas eu peço para o Felipe também compartilhar com vocês em um outro mecanismo, em uma outra rede.
Tá ótimo. Obrigada, viu, Eu te Felipe? Obrigada agradeço. ao colégio. Obrigada à atenção dos alunos, das alunas. A gente volta para fazer outras atividades aí no próximo semestre, né? Se houver interesse do colégio, estamos à disposição. É isso. Obrigada, gente. Até mais. Pessoal, o que tem que ter no texto mesmo? O que tem que ter naquele texto mesmo? Sim, sim.